Bom dia, pessoal, para vocês. Eu começo introduzindo, perguntando o que é a bioacústica. A bioacústica é a ciência que estuda a produção de sons pelos seres vivos, e é através desses sons que é possível estudar esses seres vivos, como reprodução, comportamento animal, evolução e adaptação. A acústica é um dos ramos da física que estuda os sons. E o que são ondas? Ondas são movimentos ou perturbações que se propagam no espaço de forma oscilatória, como por exemplo quando a gente coloca uma corda em um ponto fixo e a gente começa a movimentar essa corda, podemos perceber a formação de ondas. O som é a sensação percebida pelo cérebro, ou seja, para o som chegar até a gente, ocorrem vibrações de ondas mecânicas. As ondas também podem ser classificadas quanto aos tipos. As mecânicas são aquelas que necessitam de um meio elástico para se propagarem, como por exemplo as ondas sonoras, as ondas do mar e a corda colocada em um ponto fixo quando a gente começa a movimentá-la. As ondas eletromagnéticas são aquelas de luz e elas não necessitam de um meio elástico para se propagarem, como por exemplo o raio-x, o sol e as ondas de rádio. As ondas podem ser classificadas também quanto à sua forma. As ondas longitudinais, representadas pelo exemplo da mola, podemos ver que há uma compressão e uma rarefação dessa onda. As ondas longitudinais também são paralelas à vibração, ou seja, ocorrem na mesma direção. Já as ondas transversais são perpendicular à vibração, em um ângulo de 90 graus. Lembrando que as ondas longitudinais são as ondas sonoras e as ondas transversais são pelas ondas de luz. Bioacústica e o ouvido humano. Quando ouvimos uma música ou o som de um sino a tocar, o barulho que escutamos é produzido por suas vibrações, que produzem ondas sonoras e se movem pelo ar. Quando o alto-falante é ativado, os movimentos de suas membranas são transmitidos para as moléculas, promovendo assim as ondas sonoras. Quanto mais rápidas as vibrações, mais alto é o som. O som depende da frequência da vibração. Se a frequência for baixa, o som é grave. A frequência do som é medida em hertz. Os seres humanos são capazes de ouvir diversos sons que vão de 20 a 20 mil hertz. O zumbido de uma abelha, por exemplo, tem cerca de 30 hertz, daí o som mais grave. E a de um mosquito, 18 mil hertz. Nossos ouvidos estão constantemente ativos, captando as ondas e transformando-as em informações que serão interpretadas pelo cérebro. Mas como isso funciona? Vamos ver? Bom, pessoal, mas como que essas ondas sonoras elas vão entrar no nosso aparelho auditivo e ser levadas até o nosso cérebro, né? Como vocês podem ver no slide, o nosso aparelho auditivo é dividido em 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. As ondas sonoras elas vão entrar pelo pavilhão auditivo, vão percorrer o canal auditivo externo e vão chegar até a membrana do tímpano. Vocês podem ver, aqui está o tímpano, ele está interligado entre 3 ossinhos: o martelo, a bigorna e o estribo. À medida que as ondas sonoras vão passando e chegando pelo tímpano, ele vai começar a vibrar. E com essa vibração, os outros ossinhos também vão começar a vibrar. E assim as ondas sonoras vão passando, né? Até chegar numa estrutura, a grosso modo falando, ela tem formato de espiral, vocês estão vendo aí que é a cóclea, que ela é uma estrutura localizada, ela está no ouvido interno, e ela é responsável por converter a energia mecânica do som em sinais elétricos complexos que depois serão transmitidos ao cérebro. Dentro dela há bastante líquido e células sensoriais ciliadas que se alinham por toda ela. Essas células elas têm diferentes graus de sensibilidade para sons e frequências. Por exemplo, as células da base elas são mais sensíveis a ondas de maior frequência. Por exemplo, onda de 20 mil Hz. No caso, a do mosquito, nós escutaríamos a partir da base dela, as ondas chegariam mais rápido. E a do ápice, as de baixa frequência, como a da abelha que eu ouvi falar. Quando o líquido presente na cóclea começa a se movimentar, causa diferentes tensões que produzem sinais elétricos e serão transmitidos pelo nervo auditivo até o cérebro.
eu vou falar para vocês um pouco sobre a bioacústica dos anfíbios, em especial dos anúrios. Aqui a gente tem uma breve imagem mostrando onde é localizado o aparelho vocal, que fica a corda vocal, que no caso é a laringe. E aqui a gente tem como que funciona. Aqui a gente tem a direção do ar, onde que o ar é direcionado para o saco vocal, logo após ele é direcionado ali para os pulmões, e ao sair dos pulmões ele vai vibrar ali aquelas cordas vocais do sapo, que vai dar aquele som. Em especial, ele é amplificado pelo saco vocal. Se não tiver o saco vocal, ele não produz o som. Sendo assim, só os machos produzem e as fêmeas não. No caso, é usado o som para reprodução, para defesa territorial, e também temos usado no caso quando eles são atacados. Na bioacústica das aves, a gente tem uma diferença porque o som é formado pela siringe. Na siringe é passada ali a corrente de ar, onde é vibrado e é formado o som. Existem dois tipos básicos de som: os sons de chamado, que no caso são para grupos, no caso igual galinha da Angola e o ganso, que andam em grupos, e os sons de canto, que são para reprodução, para atração, e também que é utilizado para encontrar os filhotes quando eles se perdem. Sobre a bioacústica dos insetos ou dos heminípteras, em especial a cigarra. No abdômen, a cigarra ele tem um aparelho chamado símbolo, que é formado por músculos do tímbalo, e esses músculos possuem uma membrana, como vocês podem ver aqui, que é onde é formado o som. Os músculos eles contraem e o saco de ar passa por essas membranas e formam o som. Nós vamos falar um pouco também sobre a bioacústica dos peixes, em especial os douradeídeos. O douradeídeo é uma família, aqui no norte de Minas é mais conhecido como mandins, e no caso nós também temos o bacu, que é bastante conhecido em Manaus. Eles produzem o som através dos músculos tamborilador. O que é um músculo tamborilador? É um músculo que contrai e ajuda na regulação da bexiga natatória, fazendo com que a bexiga natatória seja uma espécie de tambor, fazendo assim a formação do som. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a bioacústica dos mamíferos, em especial os cetáceos e os xeropteras, gente. Eles têm como a ecolocalização, que é um sentido sofisticado que ajuda eles a detectar o distanciamento de um objeto ou até mesmo a textura através de emissão de ondas ultrassônicas. Isso pode acontecer na água ou também no ar. Na água nós temos o caso dos cetáceos, que são os golfinhos, que eles se orientam por ecolocalização, e também serve para eles se alimentarem. No caso, para eles identificarem os peixes que eles vão se alimentar, principalmente que eles caçam à noite. O que acontece? O som é formado nos sacos aéreos, que são passados por melão. Esse melão ele vai emitir esse som, o som vai bater no objeto, vai voltar, e aí ele tem um tecido específico dentro da mandíbula que vai levar para o ouvido interno e que vai levar essa informação ao teu cérebro e formar a imagem. Do mesmo modo, nós também temos os morcegos, que são da família Chiropteras, que são os únicos mamíferos voadores. Esse foi a nossa apresentação, aqui está a nossa referência, e até o próximo vídeo. Obrigado.